Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás com Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Somente para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas atrás da cidade. Então levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite com estas ordens: Ouve atentamente. Armareis uma emboscada atrás da cidade. Não vos distancieis muito da cidade. Todos vós estareis alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando nos saírem eles ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Pois dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor, o vosso Deus, a entregará na vossa mão. Assim que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, conforme a palavra do Senhor. Prestai atenção ao que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram e ficaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. Subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. Avançaram e vieram pela frente da cidade. Acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai de emboscada ao ocidente da cidade. Assim tomaram posição o povo e todo o acampamento ao norte da cidade e os que estavam em emboscada ao ocidente da cidade. Naquela noite, Josué foi até o meio do vale. Ao ver isto, o rei de Ai, ele e os homens da cidade, se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao combate contra Israel, ele e todo o seu povo, ao tempo determinado, em frente da planície. Mas não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel
fingiram-se feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos saíram atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, pois a darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. Ao estender ele a mão, os homens da emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar, vieram à cidade, tomaram-na e, apressando-se, a incendiaram. Virando-se os homens de Ai para trás, viram que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir, nem para uma parte, nem para outra, pois o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a sua fumaça subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também os israelitas que estavam na cidade saíram para lutar contra eles, e assim os de Ai ficaram cercados, estando os israelitas de uma e outra parte. Feriram-nos os israelitas, de sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Ao rei de Ai, porém, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos morrido a fio de espada, então todo Israel voltou a Ai e mataram os que lá haviam ficado. Os que morreram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Pois Josué não retirou a mão que estendera com a lança, enquanto não destruiu totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Assim queimou Josué a Ai e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou, deixando-o no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés,
a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejara instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, estrangeiros e naturais, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estavam em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles.